As muitas faces de Batman é o papo de hoje. Vem comigo depois da vinheta. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde aqui temos por missão o resgate da memória afetiva da nossa infância, com um pé no presente e um olhar para o futuro. Qual é o seu Batman favorito? Você é um leitor das antigas? Ou você só veio a descobrir o personagem através das suas animações? Ou então através dos filmes? Bom, neste vídeo vamos tratar sobre este assunto. Qual é o seu Batman favorito? Qual a versão do personagem? Como você chegou até ele? Como descobriu? Sempre soube que o Batman é o mesmo através dos tempos? Ou sempre soube que o Batman passou por muitas modificações? O que o difere de uma versão para outra? Por que atualizar tanto o personagem? Galera, são muitas perguntas que tentarei responder neste vídeo. Portanto, bora lá! Desde a sua criação, até então já são por volta de 85 anos. Galera, o morcego já tem uma idade avançada. E é claro que nesse tempo, ou melhor dizendo, nessa vida tão longa, o personagem acabou passando por muitas modificações. Mas isto não é o cerne da questão. Mas sim, eu lançar um questionamento para você que está me assistindo. Qual é o seu Batman? Como você chegou até o personagem? Mas para isso teremos que traçar uma timeline. Claro que eu deixarei de fora os quadrinhos, porque isso seria covardia. Porque muitas pessoas conhecem os personagens tanto da DC Comics como da Marvel Comics através dos longa-metragens ou das séries live action que estão sendo exibidos e cada vez mais se distanciam dos quadrinhos. Então não vou colocar essa questão das mudanças do Batman nos quadrinhos nesse vídeo. Ele caberia para um vídeo à parte sobre isto. É evidente que vai ter algumas referências sobre animações, poucas, porque algumas pessoas ainda têm como referência o seu Batman de algumas dessas animações. Um fato curioso é que o morcego, nas suas primeiras adaptações, começam lá nos anos 40. Sim, galera, o morcego, como era típico daquele período dos anos 40, todo personagem que ia bem nos quadrinhos naquela época acabava ganhando um seriado. E quando eu falo seriado naquela época, eram episódios que sempre acabavam num clímax, preparando para o episódio seguinte, que viria a ser exibido na próxima semana. Portanto, o primeiro seriado foi no ano de 1943, bem próximo ainda do surgimento do personagem nos quadrinhos. Seguindo aquela visão, é até interessante você poder assistir um ou dois, ou talvez se você conseguir a série toda dessa época, porque traz o relato daquele período também, no visual. Ainda longe de ser o Batman que viríamos a conhecer muitas décadas depois, mas ele serviu para o seu propósito. A segunda série veio em 1949, mais uma vez no esquema do velho e bom seriado. Mas certamente este não é o morcego de referência para muitas pessoas, porque é claro, muitos de nós não nascemos nos anos 40. E se tivéssemos nascido em 1940, exatamente em 1940, teríamos pequenos gafanhotos para poder assistir este seriado de 43, talvez até ter assistido de 49. Mas graças ao avanço tecnológico, hoje podemos assistir a essas séries em box de DVDs que saíram ao longo dos anos, como uma espécie de resgate dessas séries do passado. Agora nós vamos dar um salto para 1966. Lembrando, eu não estou colocando aqui o período do Batman nos quadrinhos e nem vou usar isso. Poderei fazer uma pequena citação, talvez, mas não vou usar isso como referência, ok? Portanto, em 1966, temos a série com Adam West, chamada Batman, claro. Ela
redefine muita coisa para o personagem no live action, que seria a TV. Muita coisa é estabelecida nessa série. Por quê? Você sai dos anos 40, então ficou para trás aquelas duas séries do passado, e pulamos os anos 50 e agora chegamos aos 60, então com uma repaginada do personagem. Representa como ele estava nos quadrinhos? Acredito que não. A adaptação do personagem funcionou para a TV daquela época, tornando-se um marco. Muitas pessoas ainda consideram, da minha época, que este é o Batman definitivo para elas, porque começaram assistindo essas aventuras. Alguns ainda vão mais longe. Como as coisas chegaram aqui ao Brasil meio que aos tropeços, na sequência deste Batman ainda tivemos as animações. Essa tem que citar, porque ainda é referência para alguns. As novas aventuras de Batman e Robin tinham a participação do Batmirim. Você se lembra desse? Se você lembra do Batmirim, deixa aqui nos seus comentários. Porque, olha, era um duende de outra dimensão muito chato. Eu não gostava do Batmirim. Mas, se você lembra dele, deixa aqui nos seus comentários. Então, você tinha, então, o Batman dos anos 60, seguido das novas aventuras de Batman e Robin, e aí a gente pula para os Super Amigos. Então, linkando essas três situações do seriado de TV com mais essas duas animações, para muitos ainda é o Batman definitivo para elas. Ok? Então vamos continuar avançando no tempo. E diga-se de passagem, só uma dentro, eu gosto dos Super Amigos, sim. Mas também dizer que aquele Batman o cara seria definitivo, não. Ali é um personagem com outros personagens, com outros heróis. Ele não tá muito na essência dele. E tanto quanto as novas aventuras do Batman e Robin também não tá lá na sua essência. Como eu disse, eu não tô usando quadrinhos e vou só pincelar algumas animações que eu considero relevante para esse tópico nosso. As muitas faces de Batman. Esse é o propósito desse vídeo. Então agora nós pulamos para 1989 com o Batman, o filme, estrelado por Michael Keaton. Este filme, ele vem com uma nova abordagem, com uma nova origem no personagem, ok? Colocam novos elementos, alguns gostaram, outros não. Mas a bilheteria fala sempre mais alta. E o filme foi um estrondoso sucesso que garantiu outras sequências. Então, distanciando do Batman dos anos 60, agora nós estamos em 89. Algumas coisas foram fundamentais para esse Batman acontecer também, como referência, o Cavaleiro das Trevas de 1985, a obra de Frank Miller. Sim, é apresentado um Batman, assim, um Batman veterano, aposentado e muito brutal. O que evidentemente acaba influenciando o Tim Burton no seu Batman, usando de muita brutalidade também. Uma obra que redefine o gênero super-herói, tanto na mídia dos quadrinhos quanto agora na mídia cinematográfica. É claro que quando tratamos de versões do mesmo personagem, você não tem, a não ser que seja uma pessoa muito curiosa de revisitar o passado desse personagem e tentar entender ele quando colocado na sua década de vida. Portanto, se você nasceu nos anos 80, certamente o Batman que será a tua referência é o do Michael Keaton. A sua referência maior seria este Batman. E pode até ser que você acredite que o Coringa matou os pais do Bruce Wayne nessa versão, porque é assim que é apresentado. Não tínhamos este elemento na origem do personagem, mas o Tim Burton colocou para poder entregar a sua narrativa e dar andamento na história, para demonstrar o quanto um é imprescindível para o outro, ok? Mas, seguindo a Balada do Morcego, aí em 92 tivemos Batman Retorno, depois seguido de Batman Eternamente e de Batman e Robin. Aqui eu não vou citar níveis de ruindade total para ruindade mais ou menos ou ruindade moderada. Não vou dizer isto. Mas o que é importante dizer, frisar, esses 4 filmes ainda assim fazem parte do mesmo universo, é o mesmo personagem. Troca-se os atores, mas a timeline é a mesma, é o mesmo Batman, ok? Por quê? É o mesmo ator que faz o Alfred e o Comissário Gordon estão em todas as produções.
Então estamos vivendo a mesma realidade. Muito bem, mas aí você chegou na metade dos anos 90, você nasceu nos anos 90, e muitas coisas acontecendo na mídia, e muitas coisas acontecendo com o Batman, e acaba chegando ao Batman do diretor Christopher Nolan. O Batman e a sua nova trilogia, Batman Begins, Batman o Cavaleiro das Trevas e Batman o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Uma boa trilogia esta, também com uma nova abordagem sobre o personagem. E para muitos, esta seria a melhor representação do morcego, da maneira que foi trabalhado o personagem. Mas entendendo bem, você então tem alguns filmes para trás, iniciados em 89, uma sequência de filmes que se estende até pelos anos 90, e depois pulamos para os anos 2000 agora com essa nova trilogia. Mas ainda assim você chegou um pouquinho mais para frente, então você já não viu a trilogia do Nolan, mas você viu um pouco da trilogia dele, mas também se deparou com o Batman do Ben Affleck, lá em Superman vs Batman, A Origem da Justiça. Temos mais uma versão do Batman. Diga-se de passagem, é uma versão bem próxima do Cavaleiro das Trevas, lá de 85 que eu citei, do Frank Miller. Porque é um Batman muito mais brutal, mais pancadaria esse daí. Mas você não tem elementos da origem dele, ele só está inserido na história do Superman, ou melhor dizendo, é um filme dos dois praticamente, né? Porque o Superman, então, nessa nova abordagem, teve o seu próprio filme solo, depois partiu para essa junção, onde até a Mulher Maravilha acaba aparecendo. Mas não era um filme do Batman, mas vocês têm uma visão para onde o personagem está indo, ou seja, amargurado e brutal. Depois a gente salta para a Liga da Justiça, do Zack Snyder. E, mais uma vez, o morcego só está inserido na história, mas ele não teve um filme solo. Então, dá para usar esse Batman como referência para alguma coisa? Meu ponto de vista, eu acho que não. E assim segue-se a vida do morcego até esse filme recente, que é com Robert Pattinson. E diga-se de passagem, não importa qual será a abordagem do morcego no filme, se vai adaptar a alguma saga dele, alguma minissérie dele, alguma história dele, não importa. E sim, sabemos que é mais um filme do Batman. E filme do Batman, o que não pode perder é a referência. A morte dos pais são sempre a razão dele existir. Não importa se isso vai estar na sua cara, se isso vai aparecer, se é necessário sempre voltar nessa história. Mas, se os pais não morrerem, o Batman não existe. Não tem razão do Bruce Wayne colocar uma fantasia de morcego. Fazendo uma menção honrosa a uma animação dos anos 90 que se chama Batman The Animated Series, aonde sim eu digo para vocês que de forma magistral nas mãos de Paul Dini e Bruce Timm, um Batman com um pé lá nos anos 40, respeitando aquele visual que creio que faz alusão àqueles dois seriados que eu citei no início do vídeo, adaptando algumas coisas que passaram na caminhada dele e contando boas histórias do personagem, muito boas mesmo. Tanto que o desenho chega a ser muitas vezes sombrio, emocionante e nunca sem perder a sua essência. Eu digo, para mim, esse desenho de 92 é o Batman definitivo daquele período. Ele, para mim, nessa animação, ele chega a ser superior até os filmes que estavam acontecendo, aos live actions, porque atualiza tudo o que aconteceu com o morcego até aquele período. Portanto, esse foi um catadão de Batman. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, tá querendo ficar de fora das novidades do canal? Não, se inscreve, ativa o sininho para as notificações para não ficar de fora. Portanto, qual é o Batman definitivo? O vídeo não tratava disso? Sim. E eu vou dizer para vocês, não existe um Batman definitivo. Ok, galera? Não existe. Batman sempre será Batman, porque se não tiver a morte dos pais, ele não é Batman. Os quadrinhos já provaram isso em tentativas de que, em realidades onde o pai dele torna-se o Batman e o Bruce Wayne não é o Batman. Mas enfim, são tentativas, não dura essas coisas. O Super-Homem não vier de Krypton, ele não tem razão de existir.
Sempre pode mexer o quanto for na história. Você pode contar coisas de Krypton antes da explosão e coisas de, por exemplo, kryptonianos que também escaparam da explosão. Ok, beleza, você pode escrever à vontade, e foi escrito. Você pode pegar essas nuances aí e melhorar a história do personagem, mas sempre o Super tem que sair de Krypton, sendo conhecido como o último filho de Krypton. Porque se Krypton não explode, o Super não vem pra Terra. E se o Super não vem pra Terra, não tem história do Super-Homem. Acabou por aí. Se os pais do Bruce não morrem, não tem Batman. Ok? Você pode brincar por um tempo nas adaptações. Com o tempo você consegue até criar outros personagens. O Bruce Wayne morre, aí outros personagens assumem o manto do Batman e tal. Você até consegue fazer isso. Porém, sempre vamos voltar na estaca zero. Onde é a morte? Onde é a estaca zero? Onde é o marco zero da história do Bruce Wayne? A morte dos pais. Este filme, então, com Robert Pattinson, pode ser muito bom. Sim, acredito que será muito bom mesmo este filme. Mas em algum momento, ele pode ser não um filme de origem do personagem, mas pode ser tipo o segundo ano do personagem no combate ao crime. Ele pode tratar disso, mas ele só vai existir em algum momento desse filme. Deve ter algum flashback, ou algum dizer, ou alguma conversa entre um personagem e outro, onde diz: pela morte dos meus pais eu acabei me tornando uma criatura da noite. Em algum momento ele vai dizer isso. Ou então ele nem vai dizer nada, porque a gente já sabe que da onde parte o surgimento do herói. Ok, galera? Portanto, este foi o papo de hoje. Espero que tenha gostado e te espero no próximo vídeo e fui!